Falhas em barragens são algumas das maiores catástrofes de engenharia já vistas em nosso planeta. A água liberada é suficiente para inundar milhares de quilômetros de terra e destruir cidades inteiras. Infelizmente, em todo o mundo existem barragens consideradas em risco, e aqui estão as barragens que podem ruir a qualquer momento. Barragem Isabella, Estados Unidos. O Lago Isabella fica no extremo sul das montanhas da Serra Nevada. Ele está localizado a cerca de 900 metros sobre a cidade de Bakersfield, uma cidade com uma população de aproximadamente 350 mil pessoas. A barragem Isabella, localizada neste lago, foi construída no início da década de 1950, muito antes que os padrões modernos de engenharia estivessem em vigor, o que a torna altamente vulnerável a danos. A erosão interna poderia potencialmente levar à infiltração e finalmente à falha total. E como se isso não fosse ruim o suficiente, os geólogos também descobriram que a barragem foi construída diretamente ao lado de uma linha de falha ativa. Esses problemas foram descobertos na década de 2000 e um plano de ação foi imediatamente implementado para evitar que mais infiltrações ocorressem. No entanto, a barragem tem muitos problemas e mais de 1/4 milhão de pessoas estão em perigo. É por isso que é fundamental que os moradores de Bakersfield, na Califórnia, estejam cientes do problema que a barragem apresenta para que possam ter um plano de ação para se livrar do perigo caso a barragem falhe. O exército emitiu uma declaração dizendo que não parece que a barragem irá romper tão cedo. Em 2017, o exército concedeu um contrato de $204 milhões para construir modificações na barragem para resolver problemas de infiltração identificados, bem como problemas sísmicos e de sobreposição. Uma nova construção começou em 2018 e deve ser concluída em 2022. Barragem Mossul, Iraque. Nas últimas décadas, o Iraque experimentou uma variedade de problemas e conflitos. Ultimamente, as coisas parecem se acalmar na frente diplomática, mas outras questões ainda atormentam a região, uma das quais existe dentro da maior barragem do país, a Barragem de Mossul, e é uma ameaça que precisa ser enfrentada mais cedo ou mais tarde. A Barragem de Mossul, anteriormente conhecida como Barragem de Saddam, é a maior barragem do Iraque. Ela está localizada no Rio Tigre, na zona oeste de Novevê. Com a construção concluída em 1986, a barragem retém cerca de 4,5 quilômetros cúbicos de água e fornece eletricidade para os 1,7 milhão de habitantes de Mossul. Embora essa estrutura incrível seja forte o suficiente para conter esse volume de água, muitos argumentam que sua força está se deteriorando rapidamente devido à fundação sobre a qual foi construída. Durante a construção na década de 1980, os engenheiros não consideraram que o solo sob a barragem era feito de gesso, um mineral macio que se dissolve em contato com a água. Ao longo dos anos, os engenheiros vêm trabalhando sem parar para continuar tapando vários vazamentos que aparecem, mas essas são correções de curto prazo para um problema de longo prazo. Sem uma solução mais permanente, a barragem pode romper. E uma ruptura enviará uma onda semelhante a um tsunami através de cidades e vilarejos ao longo do Rio Tigre, de Mossul até Amara ao sul. Dentro de 4 dias, Bagdá seria submersa em 5 metros de água e o número de mortos poderia chegar a mais de 500 mil pessoas. Além disso, esses são apenas os problemas imediatos. Os efeitos a longo prazo incluem falta de água potável, falta de eletricidade, falta de hospitais e falta de transporte. Barragem Três Gargantas, China. Em 2020, a China experimentou chuvas torrenciais de proporções épicas. Muitas partes do país já são conhecidas por experimentar chuvas extremas a cada ano, mas esta foi fora do comum. As chuvas atingiram 24 províncias, inundando casas e aldeias. Isso, porém, não é o que fez notícia em todo o mundo. As chuvas puseram em causa a força da barragem das Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo. Alguns especialistas até alertaram que poderia ter desmoronado a qualquer momento. Apesar das contínuas garantias do governo de que a barragem é estruturalmente sólida, o público continua com medo até hoje. O hidrólogo chinês Wang Weilou continua sendo o maior cético quanto à viabilidade da barragem. Ele destacou que a construção da inspeção de qualidade da barragem e o projeto geral foram conduzidos pelo mesmo grupo. Além disso, ele acredita que o projeto foi concluído muito rapidamente. Também foi descoberto que os níveis de água de pelo menos 148 rios na China subiram acima de seus limites de alerta, o
o que significa que a barragem de 3 desfiladeiros terá um efeito limitado no controle de enchentes futuras. Ao longo dos anos, esta barragem foi elogiada como sendo uma das maiores realizações de engenharia da história da humanidade. No entanto, a integridade estrutural, incluindo deformações e rachaduras na fundação, pode colocar em risco muitas vidas, principalmente as que vivem nas partes mais baixas do rio Yangtze. Quando a barragem foi construída, as autoridades chinesas disseram que ela poderia suportar a pior enchente em um período de 10.000 anos. Não muito depois disso, eles mudaram o prazo para 1.000 anos e, eventualmente, 100 anos. Isso mostra a diminuição da confiança na integridade estrutural da barragem. Outros cientistas que falaram sobre possíveis problemas foram criminalizados, e é possível que o povo chinês esteja lamentavelmente despreparado para uma catástrofe sem precedentes. Se a barragem se rompesse, impactaria mais de 400 milhões de pessoas que vivem no rio abaixo, e provavelmente seria a pior enchente registrada na história. Barragem Whitehair Narrows, Estados Unidos. Você não pensaria que a cidade de Los Angeles é o lar de muitas barragens, certo? Afinal de contas, ela é apenas uma enorme área urbana. No limite sul do Vale de San Gabriel fica o Whitehair Narrows, uma fenda de água entre as colinas de Puente, a leste, e as colinas de Monte Belo, a oeste. Por esta fenda correm as águas do Rio Hondo e do Rio São Gabriel. Então, uma pequena represa foi construída aqui, medindo apenas 10 metros de largura e 17 metros de altura. Ela é usada para fornecer armazenamento de água e é a parte mais importante da área de drenagem do condado de Los Angeles. Embora a lacuna seja bastante estreita, toda a barragem em si tem quase 1,6 km de comprimento e compreende 11 km cúbicos de material. Algo desse tamanho seria uma grande barreira entre o enorme reservatório e os milhões de pessoas em Los Angeles, certo? Bem, em setembro de 2017, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos visitou a barragem para uma inspeção. E o que eles descobriram foi bastante alarmante para os moradores de Los Angeles. As autoridades alertaram os moradores de que a barragem não atendia mais às diretrizes de risco toleráveis da agência. No caso de um desastre natural significativo como uma grande tempestade, inundação repentina ou grande terremoto, ela pode romper e inundar a cidade com centenas de milhões de litros de água. Agora, embora raros, esses eventos são conhecidos. Eles aconteceram em dezembro de 1861 e janeiro de 1862, quando a chamada Tempestade da Arca atingiu a área, despejando quantidades recordes de chuva na parte sul da Califórnia. Atualmente, um plano está sendo desenvolvido para resolver o problema, mas além disso, pouco foi feito. Barragem Kariba, Zimbábue. A África é o lar de muitos rios enormes e poderosos. Um deles é o rio Zambezi, que corre ao longo da fronteira entre os países do Zimbábue e da Zâmbia. Abrangendo esses dois países está a barragem de Kariba, que detém o maior reservatório artificial do mundo em capacidade. No entanto, existem algumas preocupações muito graves em torno da barragem, pois está começando a mostrar sinais de sua idade. Junto com rachaduras que aparecem em sua parede, a área é propensa a terremotos e inundações pesadas, deixando as pessoas com medo de que a barragem se rompa, causando uma catástrofe de proporções apocalípticas. Primeiro, basta observar o tamanho da represa. Ela foi construída em 1955, tem 579 metros de largura, 128 metros de altura e retém mais de 189 bilhões de toneladas de água. Embora não se soubesse na época, descobriu-se nos últimos anos que a água da eclusa da barragem causou a formação da piscina ao longo das décadas. Esta contínua erosão hídrica vem cortando as paredes da piscina para trás em direção à barragem. Em suma, a própria barragem está começando a se desgastar. Eventualmente, se não for tratada, o peso da água no reservatório romperá a parede. As autoridades garantiram às pessoas que estão cientes da situação e estão tomando medidas para reforçar a barragem. Eles também disseram que se os reparos não forem realizados dentro de 3 anos, Kariba pode entrar em colapso, o que resultaria, além de incríveis inundações, em perda de vidas. Cerca de metade do país ficaria sem eletricidade, aumentando um problema de falta de energia já considerável. O turismo sofreria um grande impacto e várias indústrias ao redor do rio desmoronariam, resultando em um colapso econômico para a região. E aí, qual dessas barragens você achou a menos segura? Conte pra gente aí nos comentários.